Estamos aí para Hoje, mais uma, né? mais uma live nessa É, terça-feira e hoje falando sobre o queijinho bom demais. Queijo Minas esse, padrão. esse é maravilhoso. Ah, não, eu nem vou falar de queijo assim, não, que é maravilhoso, gostoso, então, porque todo mundo fala assim, o Ed não tem nenhum queijo que ele fala que é ruim. Mas mineiro, Ele, né? Mineiro gosta demais de é, queijo, né, senhor? e o pessoal acha que tá zoando quando fala que mineiro só come queijo. A grande Adriana acabou de entrar aí. Boa noite, Adriano. Rodrigo. Rodrigo, o pessoal já está entrando aí para participar com a gente, né? Adriana, hoje nós vamos falar sobre queijo Minas padrão. Você Coloca aí produz pra queijo, gente. você produz queijo Minas padrão aí, vocês, pessoal? Produz queijo Minas padrão na indústria de vocês? Coloca aí pra gente. Isso. Coloca Qual aí que é o pra gente, vocês produzem. questionamento? Quais são Vai. as dificuldades? Quais são as particularidades do processo de vocês? Se tem alguma dúvida aí que queira que a gente esclareça, pode ficar à vontade. Vamos usar aí esse chat aí para a gente esclarecer e trazer, né, um resultado aí interessante para todo mundo que acompanha. Não é mesmo? Darlene de Água Boa acabou de entrar aqui. Seja Opa, bem-vindo, boa noite, Darlene. Ale. Isso aí, o pessoal está entrando aí, massa. Ed, vamos lá, vamos começar então. É, Vamos lá. queijo Minas padrão. Fala um pouco para nós as características desse queijo, de onde veio esse queijo. Conta um pouco da Pois história desse é. queijo para a gente aí. Pois é, o que que acontece? Isso é muito importante, né? Interessante a gente saber aquele queijo que a gente produz, de onde que nasceu, né? Como que foi desenvolvido. Isso é história, é interessante. E a Consular também é cultura. Esse queijo Minas Padrão, o que que acontece? É um queijo de origem brasileira, especificamente mineiro, né? Nasceu aqui nas Minas Gerais. Esse queijinho aí que hoje é difundido aí pelo Brasil inteiro, né? Foi um queijo aí difundido aí desde da época aqui do ciclo do ouro aqui em Minas Gerais, né? Um queijo que tem a sua produção há muito tempo aqui em Minas Gerais. Inclusive, né, a gente tem que fazer um paralelo aí, que esse queijo Minas Padrão que a gente conhece hoje, né, ele é basicamente a origem, né, o processo de fabricação é basicamente a origem daqueles queijos muito tradicionais aqui, né, de regiões reconhecidas aqui de Minas Gerais, como o queijo canastra, o queijo do Cerro, né, o queijo da Serra Geral. Isso é tudo queijo que tem o seu processo bem próximo do queijo Minas Padrão, né? E é um queijo aí que caiu no gosto aí de todos os brasileiros, né? Praticamente aí grande parte das indústrias que produzem queijo fazem, né? Tem ali no seu processo queijo Minas Padrão. É um queijo muito interessante aí para os nossos processos e de extremo cuidado para o processo de fabricação. É isso que a gente quer trazer aqui hoje para vocês aqui. Alguns detalhes desse processo de fabricação para que você tenha produção de queijo Minas padrão, mas que seja aquele queijo lucrativo. Além de gostoso, ele tem que ser lucrativo. É É isso o que a aí. gente, é o que a gente mais importa, né, Wilson? É um queijo gostoso e lucrativo. É isso aí. E eu tenho uma primeira pergunta. Vamos Qual que é a lá. diferença de queijo Minas padrão e queijo Minas meia cura? Ah, o que acontece? Essa é uma dúvida que o pessoal tem aí. Existem pequenas diferenças no processo, muito pequenas, né? Praticamente imperceptíveis. Mas a maior delas é o que está definido hoje em legislação, né? A gente tem uma legislação agora, tanto para o queijo Minas padrão, quanto para o queijo meia cura. E isso mudou essa história. Qual que é o melhor, qual que é a diferença e tal. Basicamente, o processo de fabricação segue o mesmo fluxograma, né? Só que a gente tem uma diferença que é maturação. A maturação desses queijos é diferente, né? Um queijo Minas padrão tem que ter uma maturação de 20 dias, no mínimo. Já o queijo
Minas meia cura é 10 dias. Isso já está definido em legislação. Então, criou-se, né, a real situação para esses dois queijos. E eu estou falando real por quê? Um tempo atrás era muito comum a gente conversar com o pessoal e falar assim, ah, não, o queijo meia cura tem que ter maturação maior do que o queijo Minas padrão. E muitos entendiam que era isso mesmo. Né? Sim. Então fazia ali seu queijo meia cura com uma maturação um tempo maior. E na verdade a legislação veio a padronizar essa situação e que hoje a gente entende que é Minas padrão 20 dias, Minas meia cura 10 dias de maturação. Essa é basicamente a diferença desses dois tipos de queijo hoje. É isso aí. Vamos começar do princípio da produção aqui. Eu acho que eu não vou Vamos te lá. perguntar nada sobre leite hoje, porque a gente tem 10 lives falando sobre qualidade de leite para queijo. Sem dúvida. Então, mas eu vou direto para o processo de pasteurização e padronização. Nós já citamos várias vezes, mas esse processo é um processo delicado, de extrema importância. Fala para a gente como que deve ser feito esse processo, qual a temperatura ideal e, principalmente, qual a gordura ideal para se fazer um bom Minas padrão. Realmente, tudo que a gente fala das etapas ali do processo de fabricação de qualquer queijo, toda etapa tem sua importância. Né? Mas, com relação à pasteurização, esse tipo de queijo, que é considerado um queijo de massa semi-cozida ou até crua, a pasteurização desempenha um papel ainda mais importante. Né? Porque quando a gente tem queijos ali de massa cozida, queijos filados, a gente tem um processo que já nos traz garantias com relação à contaminação do produto. Um queijo que vai ser uma massa cozida, que vai atingir temperaturas próximas de 50 graus, ou até acima disso, a gente já tem uma seleção natural de bactérias ali. Né? A maioria das bactérias patogênicas, que são aquelas que contaminam o produto e trazem prejuízo para o nosso processo, elas tendem a diminuir muito o número delas presente no produto quando a gente aumenta a temperatura de cozimento. Então, esses queijos que a gente tem massa semi-cozida ou até crua, no caso do Minas padrão, a gente tem uma necessidade muito grande do processo de pasteurização ser eficiente. A gente precisa garantir que a pasteurização vai ter aquela eliminação dessas bactérias patogênicas em níveis aceitáveis. Né? Então, por isso se torna um processo tão importante. Lembrando sempre, pasteurização deve ser realizada na temperatura de 72 a 75. Isso a gente sempre fala em toda a live nossa. Por quê? Porque no RTIQ, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Minas Padrão, ele já define que o queijo Minas Padrão tem que ser de leite pasteurizado. Né? Então a gente já fala muito disso. Um detalhe muito interessante é que a pasteurização, ela não necessariamente tem que ser realizada no seu patamar mais alto de temperatura, né? Ali na faixa de 75. A gente não tem essa necessidade. Se a gente atingiu ali temperaturas entre 72 e 73, a gente já tem um processo eficiente. Né? E tem um detalhe. Se você, quanto mais alta a temperatura de pasteurização, a gente tem alguns probleminhas que podem acontecer. Isso traz prejuízo para o nosso queijo, principalmente com relação a rendimento. Né? Aí, isso aí a gente tem problemas com as soroproteínas que vão estar mais presentes, vão ter uma agregação maior de umidade no queijo. Isso até certo ponto é benéfico, mas depois passa a ser prejudicial, né? Porque esse queijo não pode ficar tão mole. Né? Então a gente deve fazer essa pasteurização em temperaturas mais próximas de 72, que seria o ideal. Né? E para queijo Minas padrão, a gente tem um teor de gordura ideal um pouco mais alto. Um pouco mais alto que os queijos tradicionais, aí, outros queijos tradicionais que a gente fabrica, com o objetivo de ter uma intensificação do sabor desse queijo. Então, o que é a recomendação?
Padronização do teor de gordura na faixa ali entre 3,1% de gordura até 3,3%, que é quando a gente consegue ter um queijo aí que atenda a legislação, porque a gente tem que deixar claro isso, hein? O queijo Minas Padrão é um queijo que tem classificação de média umidade. Hoje já tem essa classificação, né? A gente não pode sair fora dessa classificação. E ele tem gordura no extrato seco variando entre 42% e 57%, né? Variando entre gordo e semigordo. Então é muito importante a gente ficar atento com relação a isso. Isso é garantia que a gente não vai ter problema com a legislação. Então a padronização para ficar num teor interessante de gordura no extrato seco e também para atender a legislação 3,1 a 3,3 é suficiente para a gente ter um queijo de excelente qualidade. Então, dois parâmetros aí importantíssimos. Pasteurização, padronização. Sendo executado de maneira adequada, a gente já tem um leite com características adequadas para lá no final o queijo Minas Padrão atender ali aquele mercado que hoje é consumidor de queijo Minas Padrão que quer características específicas. Viu? Aí a gente tem que fazer isso. Éder, você já explicou outras vezes em outras lives, mas dá uma palhinha para a gente. O que é essa gordura no extrato seco? Para quem está começando a seguir a gente agora e não sabe, não pegou essa explicação sua. Acontece que a legislação ela não define a gordura que deve ter no queijo, o teor de gordura que deve ter no queijo. Ela define a gordura que tem que ter no queijo em relação ao extrato seco do queijo. Né? São termos assim, que parecem ser muito complicados, mas na prática é coisa muito simples. A gente vai fazer do queijo, a composição do queijo, a gente tem lá água, que é umidade, a gente tem lá o carboidrato, que é os açúcares do leite, a gente tem proteínas, a gente tem gorduras, tudo isso faz uma composição geral do queijo de 100%. Desses 100%, se a gente tirar a água, a gente tem um extrato seco, que é tudo aquilo que sobrou, inclusive a gordura, né? Porque o pessoal costuma ver gordura do leite aí como líquido, né, creme, e achar que aquilo ali não é considerado como extrato seco. Mas é considerado extrato seco também, parte do extrato seco do leite. Como que a gente faz esse cálculo, então? A gente pega ali todos os componentes, 100%, menos a umidade, que seria a quantidade de água que tem no queijo, e esse resultado, né, a gente vai dividir da multiplicação do teor de gordura vezes 100. Aí sim a gente vai encontrar a gordura no extrato seco. Né? E isso traz assim, informações muito importantes para a gente. Né? Mostra quanto que a gente está conseguindo fazer de transferência, né, de gordura do leite para gordura no queijo. Né? A essa transferência a gente dá o nome de cifra de transição. Né? Quais dos componentes do leite que a gente está conseguindo transferir para o queijo e em qual porcentagem? Indica a nossa eficiência do processo. Né? Então, a gordura no extrato seco tende a ter um número maior do que o número de gordura. Né? Vamos supor, o queijo tem teor de gordura de 25%. Ah, mas a gordura no extrato seco dele está dando ali 45%, 46%. Isso é normal, né? Porque é a porcentagem em relação ao extrato seco. Entendido. Vamos pular agora direto para a parte de corte da coalhada. A gente já falou aqui diversas vezes sobre coagulante, coalho, e a nossa recomendação, que é o uso do coagulante, 100% quimosina, de boa qualidade. Né? Isso aqui a gente está falando todos os dias praticamente. Com relação ao corte da coalhada, queijo ou mate, tanque de fabricação, o que tem que ser observado, como que deve ser feito o corte dessa coalhada, quais são as suas particularidades? Bom, a gente falando aqui de corte de maneira geral, pessoal, sempre a gente vai citar, porque corte, ele basicamente é o mesmo processo que você executa em todos os queijos. A forma de se fazer, não o tamanho do grão. O tamanho do grão vai variar de acordo com o queijo que a gente pretende fazer. Mas o corte em si, os procedimentos de como realizá-lo, é basicamente igual em todos os queijos. Ou seja, corte lento,
né? Tem que ser bem lento mesmo. E corte. A gente não pode quebrar a coalhada, né? Ontem na nossa live aqui eu citei uma situação de um vídeo que a gente tem aqui no nosso canal aqui, que mostra um corte inadequado, né? E quem quiser consultar, é só voltar aí, né? E vai ver ali que tem um vídeo muito legal explicando direitinho ali o que não deve ser feito, né? Não está explicando o que é correto, é o que não deve ser feito, né? Nesse vídeo o pessoal está quebrando a coalhada e visualmente você observa a quebra. É claro que foi numa queijomate, não foi num tanque. Mas poderia estar acontecendo no tanque desde que a lira não tivesse em condição adequada, desde que a lira não tivesse o corte adequado, né? Ontem uma pessoa que estava participando nos questionou sobre qual seria o mais adequado. É fio ou uma lâmina? Né, para a lira, no caso. Eu disse para ele, com certeza a lâmina tem maior eficiência, porque a lâmina a gente consegue afiar ela para fazer um corte bem delicado. E o que se influi, gente? O pessoal às vezes fica pensando assim, ele está falando que tem que cortar, mas isso aí de todo jeito dá certo. Não, não é que dá certo. A gente busca sempre aqui trazer para vocês aquilo que vai dar resultado. Não vai simplesmente dar certo. Dá certo praticamente fazer queijo, todo processo que você fizer, vai sair uma massa de queijo ali no final. Pode não ter as características do queijo que você deseja, mas sair uma massa no final, sai. Né? Se ela não sai com características, se ela não sai com rendimento, é outra história. Por isso que aqui a gente não quer trazer só para você um processo que vai dar certo. Tem que ser um processo que funcione, que te dê rendimento para o queijo e que o queijo tenha as características adequadas para ser comercializado. Então, por isso que é tão importante a lira cortar. Ela não pode quebrar. Porque toda vez que ela quebra, a gente tem perda de finos, né? O pessoal já observou que quando a gente termina o corte num queijo, inicia a mexedura, se a gente pegar o soro, dá uma impressão de que tem vários pedacinhos de massa bem pequenos no soro. Uns farelinhos, né? Quanto maior esses fragmentos da massa, maior é a sua perda. Mais ineficiente é seu processo. Com certeza, seu rendimento não vai ser adequado. Então, é isso que a gente pretende, mostrar os detalhes para que você não tenha esse tipo de prejuízo. Né? Esses queijos aí que a gente fala, tem que ser queijos lucrativos. Né? E para ser lucrativo, tem que alinhar qualidade e rendimento. Esse é o nosso objetivo com eles. Uma situação que eu já me deparei em alguns laticínios é que o pessoal usa a queijomate movimentando a lira só de um lado, só em uma rotação. Só o sentido horário ou o sentido anti-horário. E eu acho que alguns laticínios que tem queijomate, eles não sabem que a lira de um lado ela corta e de outro lado ela mexe. Que são as famosas facas. E outra, um questionamento que eu tenho em geral quando eu vou também, se aquela lira ela já passou por uma manutenção, né, para ver se ela está realmente cortando a massa ou se ela está fazendo o que você falou, que é quebrando a massa. Então, pessoal, quem tem queijomate, não sei se é a situação de todo mundo aqui, quem tem tanque de fabricação é mais fácil de observar isso. Agora, quem tem queijomate tem que ficar atento com relação a isso. Se o queijeiro está cortando, depois mexendo, e se realmente essa lira está de acordo com o que deve estar. Né? Porque o equipamento automatizado, né, a queijomate, ela tem verdadeiramente movimentos de um lado e de outro. Só que a gente tem de um lado uma situação para corte, onde a lâmina passa cortando, bem fino. E do outro, a lâmina não é afiada. E além de tudo, né, tem uma outra situação. Algumas queijomates têm, normalmente na lira, embaixo, um mecanismo para fechar e fazer com que a massa seja agitada, movimentada ali no fundo da queijomate, sem quebrar muito. Esse tipo de queijomate é muito interessante. Né? Quando a gente está cortando, ela fica aberta, e esse mecanismo fica aberto. É como se fosse uma aleta.
E quando a gente tem o movimento de agitação, ela fecha. Aí ela vai empurrando a massa para não quebrar mais. Isso é muito interessante, né? Só que tem que fazer a inversão do movimento. Direita, esquerda, né? Dependendo da queijomate, frente e verso, a gente vê várias denominações para isso. Mas é muito importante essa situação. Porque uma vez que você chegou no ponto do corte, do tamanho do grão que você quer, não é interessante a gente quebrar mais a massa, né? Não tem por que a gente continuar cortando. A gente só tem que continuar agitando, né? Porém, não cortando. A Adriana até citou aqui, até mesmo no tanque, quando a lira fica com os fios frouxos. O fio de nylon, né? Geralmente ele começa a afrouxar na lira lá, começa a soltar e o pessoal continua usando. Isso é não ruim, tem problema. e é ruim porque assim torna o corte irregular também, né? Se você tem lá um fio lá que corta lá com dois dedos de diferença um do outro, né? Mais ou menos ali 3 centímetros e meio, e em determinado ponto ele corta com 2, em determinado ponto ele corta com 1, e o seu grão vai ficar lá no final do corte. Você vai ter grão lá para mussarela, você vai ter grão para Minas padrão, vai ter grão para parmesão, né? Então, assim, não é legal. Então, é sempre manter, né, esses utensílios que a gente utiliza para o processo de fabricação sempre em boas condições, né? E um detalhe do fio, Adriano, é não permitir, porque assim, às vezes o fio está arrebentando muito, aí o pessoal quer colocar um fio mais grosso. Isso não é indicado, isso é péssimo, não faça isso. O fio tem que ser o mais fino possível, é claro que precisa ser resistente, né? Alguns usam até fio de aço inox mesmo, para diminuir a quantidade de vezes que troca, que o fio de nylon muitas vezes arrebenta com facilidade, mas nunca faça o inverso, né? Eu já vi situações que o fio que estava sendo usado ali era basicamente um cordão, né, de tão grosso que era. Aí o QG me falou assim, não, mas a gente coloca esse aqui porque esse aqui não arrebenta, esse aqui depois que nós colocou, nunca mais a gente teve que trocar. E infelizmente você nunca mais vai ter o mesmo rendimento que você tinha, porque você já está perdendo e muito só de fazer esse tipo de procedimento. Quebrando a massa e não está cortando. E era claríssimo. A gente pegava o soro, a gente conseguia deixar o soro decantando, resíduo de massa no fundo do pote, assim, quando a gente observava, era muito. E isso não vai para a massa mais. Naquele momento que você está ali retirando o soro, vai ser descartado ali com o soro, né? Algumas empresas contam com alguns tipos de equipamento, tipo filtro rotativo, né, que você vai recuperar parte da massa ali, né, dos finos que vão ali para o soro. Mas são raras as indústrias que contam com esse tipo de equipamento, né? A maioria não tem, ou seja, está sendo perdido. E o que acontece? Não serve nem para o processo, por exemplo, para reaproveitamento. Eu vou reaproveitar no processo de fabricação de bebida ou de ricota. Isso é péssimo, atrapalha os processos, né? Então, fazer com um fio mais fino possível, garantia de sucesso. E essa questão que a Adriana está citando dessa lira, igual você falou que o corte é irregular, vai atrapalhar bastante também no cozimento. Parte da massa vai ser cozida de uma forma e outra parte vai ser cozida de outra forma, porque o grão não é homogêneo. Então, isso aí, sem dúvida, vai prejudicar bastante. Muito, 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 muito. Para a indústria que tem controle sobre o processo, ela consegue perceber esse tipo de alteração, que é imediato a perda de rendimento. Ela é bem imediata. Você consegue apurar rapidamente que o rendimento alterou. Mas o que mudou? Mudou a espessura do fio que estava sendo usado na lira, né? Ela até citou aqui que a manutenção colocou um fio, um B3M grosso, que estraçalha a massa. Ela falou que está passando apurado. Realmente não corta. Não corta. Não corta, infelizmente. Quebra mesmo. E é tão engraçado que, assim, como que você vai saber se está cortando adequadamente? Quando você passar a lira, principalmente a lira, né, vertical, observa o corte que foi feito, se ele é bem perfeito.
Se aquele corte ele foi feito, mas começa a aparecer fissuras laterais dele, pode ter certeza que está grosso o fio que você está usando. E com certeza está perdendo rendimento. Adriano, acho que é o caso aí de passar essa live aí para frente aí para o seu pessoal aí, para dar um jeito de providenciar uma lira nova. Essa aí Porque não desse vai te jeito ajudar, aí, não. o prejuízo está sendo grande. Ô Ed, vamos falar agora um pouco sobre fermentação. Qual o fermento ideal? Como deve ser feita essa fermentação? E a outra pergunta que eu tenho: pode ser usado soro fermento na fabricação de queijo de Minas padrão? Pois é. O que acontece? O fermento nesse tipo de queijo, ele tem uma influência muito grande na qualidade e também no rendimento. Né? A gente precisa estar atento a essa situação. A legislação, ela não tem ali descrito nela a permissão para o uso de sorfermento. Né? Ela tem lá culturas lácticas, mas não define ali sorfermento como um produto que possa ser utilizado. E não é nem a recomendação. É claro que assim, a gente tem ali os queijos que eu até citei no início, né, que são oriundos dessa produção tradicional de um queijo tipo Minas padrão, só que são queijos feitos com leite cru, né, que são queijos de regiões aí geograficamente reconhecidas, né, como Cerro, Canastra e várias outras por todo o Brasil. Só que o que acontece? Nesse tipo de produção, a gente usa sorfermento. Inclusive, nessas regiões, esse sorfermento tem o nome de pingo. Sim. Né? Que é o resíduo do soro da produção anterior sendo utilizado na produção do momento e assim sucessivamente, vai sendo retirado e reutilizado. Só que são situações muito específicas dessas regiões. É para perpetuar ali a flora bacteriana daquela região. Né? Ao contrário, se a gente faz isso hoje com fermentos comerciais, que é o que a gente usa aí para a produção de queijo Minas padrão, a gente já começa a ter bastante dificuldade de fazer esse tipo de uso. Né? E trazendo alterações ali no processo de fabricação, muitas vezes a gente não consegue ter o resultado final, aquele queijo com a característica que a gente quer. Né? Então não é recomendado. O fermento que a gente recomenda para a utilização do queijo Minas padrão é um fermento mesofílico, né? Normalmente lactococcus, cremes, lácteos, que são fermentos que produzem, né, uma proteólise mais intensa, tem uma proteólise mais intensa e produção de sabor mais rápido. Né? Esse é o fermento ideal para a produção aí do queijo Minas padrão. Enquanto que quando a gente faz o uso de soro fermento, a gente tem variadas culturas ali dentro desse soro fermento. Impossível da gente identificar qual que é a predominante. É por isso que o queijo costuma variar muito, né, a qualidade. Um dia ele está bastante macio, no outro dia está um queijo muito firme, ressecado, né, justamente porque a gente não consegue definir qual a cultura predominante ali no soro fermento. Então não é recomendado. E o fermento ele ainda tem um outro ponto importantíssimo para esses queijos. A gente tem que ter uma redução de pH durante o processo de fabricação bem acentuada. Né? A gente não deve levar esse tipo de queijo para o processo de salga antes que ele atinja pH na faixa ali de 5,1 até 5,30. Esse queijo tem que estar nessa faixa antes da salmoura, porque senão a gente vai ter um queijo descaracterizado. É isso aí. Pessoal, como sempre, a gente está sempre comentando aqui que o nosso intuito com essas lives que a gente está fazendo todos os dias, desde a semana passada, a gente vai fazer a semana passada, vamos fazer essa semana também, é sempre trazer um conteúdo de relevância para vocês. Né? E, diante disso, nós desenvolvemos também um workshop, né? Nos dias 10, 11 e 12, nós vamos fazer um workshop sobre queijos lucrativos, queijos tradicionais lucrativos. Isso. Pessoal, é gratuito, tá? É mais um
conhecimento gratuito que nós da Consular estamos trazendo para vocês. Então, na bio tem um link para se inscrever, se inscrevam, né? E vocês vão ter acesso até um grupo de WhatsApp, né? Que vai ter um material exclusivo sobre queijos tradicionais lucrativos. Então, sim, é a hora de um evento ao vivo tirar todas as dúvidas com relação aos queijos fabricados aí na sua indústria. Então, chama o pessoal da sua indústria, se reúne, se inscreve, dia 10, 11 e 12. Eu acho que vai valer muito a pena participar desse evento. E um material que o Éder vai trazer é exclusivo, tá? Né? Então, o que a gente está entregando aqui em 1 hora de live, a gente vai entregar muito mais. Vai ser muito mais rico em detalhes. Né? Isso. E sem falar que vai contar com a participação de todo mundo. A gente vai ter uma interatividade. E no final desse workshop, a gente vai ter um bônus, né? Que é interessante o pessoal participar. No último dia vai ter um bônus que a gente vai fazer uma experiência ao vivo com o pessoal, mensurando as percas, né, e os ganhos dos laticínios aí. É isso, e assim, é interessante deixar claro para o pessoal aqui, Luiz, que esse é um evento totalmente online, vai ser gratuito e ele não vai ficar salvo. É diferente dessas lives aqui que a gente tem aqui, que a gente sempre salva, quem não conseguiu assistir agora, né, pode entrar aí no perfil aí da Consular, que vai ter disponível esse material das lives. Mas esse evento, ele é exclusivo para aqueles que se inscrevem e acompanham aqui, né, o nosso trabalho aqui na Consular. Então, tem que se inscrever, porque senão não vai ter acesso. O link para assistir esse evento, ele é exclusivo para aqueles que se inscreveram. É isso aí. Adriana, fala para mim o que aconteceu, por que você não conseguiu se inscrever, até para mim passar um respaldo para o suporte aqui, do que aconteceu no seu caso, mas de toda forma, eu vou pedir para o suporte entrar em contato com você e te ajudar na sua inscrição. Mas me passa aqui se você teve algum problema, qual o problema que você teve, para me ajudar a solucionar, beleza? Muito obrigado aí pela sua participação, sempre presente com a gente aqui, sempre contribuindo com o conteúdo. É isso aí, Adriano. Vamos aproveitar aqui que a gente tem uma pergunta dela, que seria a minha próxima pergunta também. Qual a temperatura de maturação que é indicado nesse queijo? Só que eu quero aumentar um pouco essa pergunta. Pode ser maturado junto com outros queijos? E a pergunta final pode-se ter prateleira de madeira para maturar Minas padrão? O que acontece? Maturação é um processo que a gente tem que ficar atento, porque cada queijo tem um processo adequado de maturação. E esse processo adequado que a gente fala, ele tem algumas interferências, como, por exemplo, temperatura, umidade relativa do ar dentro da câmara fria. Então, alguns queijos têm variações interessantes. Porém, alguns são similares. Né? Você consegue fazer o processo de maturação de alguns tipos de queijo, desde que exista similaridade nesses processos. Né? Por exemplo, não existe similaridade numa maturação de queijo Minas padrão e de queijo parmesão. Você já tem uma dificuldade muito grande com esses dois produtos aí para fazer o seu processo de maturação. Por isso que é importante ter, então, câmaras separadas para esses dois tipos de queijo. Sobre essa questão de poder ou não utilizar a madeira para maturação. A madeira é, sim, um item que pode ser utilizado para o processo de maturação. É claro que ele exige muito mais cuidado. Muito mais cuidado. Não é qualquer madeira que pode ser utilizada. Essa madeira tem que estar em constante higienização, né, para que ela não seja fonte de contaminação dos seus queijos. Né? Mas hoje ainda é permitido só no processo de maturação. Mas como ela tem diversas, né, dificuldades, a maioria das empresas prefere utilizar um material que seja
de uso mais sanitário, né? Tem uma condição sanitária mais adequada. Por exemplo, utilizar prateleira de fibra, né? É o produto mais utilizado hoje pelas empresas. Só que tem um detalhe, né? Esse queijo ele também pode ser maturado na embalagem, né? É a mesma situação que a gente comentou ontem do queijo prato, que tem processo de maturação também, e ele pode ser realizado na embalagem, né? Aí vem aquele detalhe. Ah, então eu vou embalar meu queijo tudo e esperar 20 dias para depois comercializar ele. É isso mesmo. Só que esse esperar 20 dias é na câmara de maturação e não na câmara de estocagem, né? Que a maioria das pessoas confundem e falam, o queijo já está embalado, então pode ir para a câmara de estocagem que não tem problemas, né? Não é bem assim, né? A gente precisa de verdade de ter a maturação ocorrendo em temperatura adequada. Câmara de estocagem a temperatura é uma, câmara de maturação a temperatura é outra. E a temperatura ideal para a maturação desse tipo de queijo é entre 10 e 14 graus. Aí sim a gente tem um processo de maturação adequado para o queijo Minas padrão. 20 dias com temperatura nessa faixa. E quando a gente faz a maturação do queijo sem embalagem, é importante a gente ficar atento à umidade relativa do ar. Se essa umidade relativa do ar estiver muito alta, a gente costuma ter mais problemas de contaminação no queijo, né? Contaminação principalmente bolores e leveduras, né? Que é o tipo de micro-organismo que mais se desenvolve numa câmara de maturação. Então, essa umidade relativa do ar ela tem que ficar ali situada entre 70% e 80% de umidade relativa para que a gente tenha menos problemas com contaminação por esse tipo de micro-organismo, que são os bolores e leveduras. Adriana, o pessoal vai te mandar um direct com o link aí. Assim que o meu suporte conseguir entrar aqui, vai te mandar um link no direct para você entrar, acessar e fazer sua inscrição. Mas a gente vai te auxiliar, tá? O Gilmar, o link está na bio. O Gilmar está questionando aqui sobre o link. Quem entrou agora, pessoal, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Nós estamos entregando conteúdo aqui na live e a gente vai entregar muito mais no workshop sobre queijos tradicionais lucrativos, que será realizado no dia 10, 11 e 12 deste mês. É um evento ao vivo e online, só que ele não vai ficar gravado, tá? Ele vai ser ao vivo. Então, não vai ter acesso depois. Para participar desse evento, tem que se cadastrar em um link que está na bio do nosso Instagram. Entra lá. Quem tiver alguma dificuldade, pode mandar um direct para a gente, que a gente responde e ajuda na inscrição. Beleza? Então, vai ser um evento muito bacana, onde o Éder vai poder tirar mais dúvidas, vai ter interatividade com o pessoal. Tá? Então, assim, quem participou do nosso último evento, né, Éder, gostou bastante. Nós tivemos uma participação muito grande muito legal. E o evento foi de bastante sucesso. Quem participou gostou bastante, então não percam. Aproveita esse conteúdo que vai ser trago nesse workshop e vai ser muito bacana. Beleza? Então, qualquer dúvida sobre as inscrições, manda para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar a resolver. Se tiver algum problema também, igual o caso da Adriana aqui, que citou aqui, que ela foi lá e entrou no link e não conseguiu se inscrever, passa para a gente também, até uma forma de a gente saber se teve alguma falha nessa inscrição, beleza? Isso. Ô, Adriano, queria te agradecer mais uma vez. Se tem um detalhe aí do processo, né? A gente pulou aí para maturação para atender o pessoal, mas que eu queria deixar claro para o pessoal. Quando a gente fala que queijo Minas padrão é um queijo de massa cozida à crua, isso está diretamente ligado a uma etapa do processo que a gente chama de cozimento, né? É onde que a massa vai receber uma elevação de temperatura para ela atingir a característica adequada para esse tipo de queijo. Quando a gente chama de queijo de massa crua, normalmente é aquele queijo que a temperatura final de cozimento não ultrapassou os 40 graus. Né? E quando ultrapassa os 40 graus, até 45, a gente costuma chamar de semi-cozida, e cozida quando ultrapassa ali os 46 graus ou mais.
E no caso do queijo Minas padrão, é um queijo que pode variar de crua a semi-cozida. Ou seja, você pode finalizar, né, o cozimento da sua massa com 39, 40 graus ou com 41 graus, por exemplo. Está dentro de uma faixa aceitável. Ah, mas como que eu vou saber qual que é a melhor para mim? Realmente é de acordo com a característica que você quer no queijo. Se você quer um queijo com a característica mais fresca, mais suave ali, é sim 39 graus. Ah, não, mas eu quero um queijo mais firme, que o meu cliente gosta desse tipo de queijo, é 41 graus. Então vai variar de acordo com a característica do seu mercado consumidor, né? E o mercado consumidor tem um detalhe que é o seguinte: o cliente costuma ficar fiel àquilo que ele encontrou numa determinada marca. Então, se você faz um queijo hoje, hoje eu vou fazer com 39, amanhã eu vou fazer com 41, amanhã eu faço com 40. Isso variando demais, o seu queijo perde padrão. E com certeza vai perder aqueles clientes que são fiéis à marca e que gostam do queijo, porque o queijo apresenta a mesma característica sempre que compram. Então é importante a gente padronizar. Eu quero um queijo de massa crua, no máximo 39. Eu quero queijo de massa semi-cozido, 40, 41. Com certeza você vai atingir o ideal. E um outro detalhe sobre o processo de cozimento, que é diferente do cozimento do queijo prato, né, que a gente falou ontem, que eu indiquei que você fizesse com aquecimento, né, com a água quente. Funciona também, né, com injeção indireta de vapor na camisa do tanque ou da queijomática. Mas no caso do Minas Padrão, isso é menos problemático. A gente consegue fazer um Minas Padrão de excelente qualidade fazendo esse aquecimento indireto na camisa, né, sem ter essa necessidade de aquecimento com água, retirada parcial do soro e adição de água quente para cozimento. Mas, assim, se você quer fazer retirando parte da água, funciona. Né? É características de um queijo que vai ficar diferente, mas não dá para fazer um dia com água e um dia com aquecimento indireto. Se você escolheu fazer com a água, mantenha o seu padrão de fazer o queijo aquecendo, fazendo cozimento com água quente. Pessoal, a gente está falando todo dia aqui sobre essa questão de padronização de produtos, tá? Você que trabalha com laticínios, né, principalmente com queijo, se você não tem padrão de produto, você não tem valor de produto. Cliente, ele quer comprar o mesmo produto que ele comprou hoje, ele quer comprar mês que vem, ano que vem, porque ele escolheu aquela marca por aquele padrão. Lógico Sim. que tem preço envolvido, uma série de coisas, mas se você quer agregar valor, a primeira coisa é padronizar o seu processo. Essa padronização que a gente está falando não é somente gordura, não, é padronização do processo inteiro. Respeitar Sim. o tempo de maturação que o Éder está falando. Isso. Respeitar as normas de higiene, as boas práticas de fabricação, isso é um mínimo, né, que a gente tem que fazer, porque a gente está tratando de um produto que tem risco de saúde pública, né, então não é à toa que é um produto fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Então, assim, é muito importante que se tenha padrão de produto. Crie um padrão de produto na sua fábrica. Você não precisa inventar uma coisa nova. A gente sempre cita aqui, você não precisa inventar a roda. Faz um produto que seja bom, que seja padronizado. Defina a sua característica de produto, tá? Não precisa inventar nada, mas faça bem feito. A gente chega em determinadas empresas e vai analisar o processo de fabricação, o cliente está querendo, é o que a gente fala, acabei de citar aqui, está querendo inventar a roda. Você chega lá, um coagulante que ele teria que usar 40 ml para cada... Um exemplo da marca de coagulante, dessa marca de coagulante, ele teria que usar 40 ml para cada 1.000 litros. O cara está usando 20 e achando que ele descobriu uma nova forma de usar coagulante. Aí você vai para o lado da fermentação. O fermento é para 5.000 litros, ele está repicando, esticando aquele fermento para 10.000 litros, achando que ele está tendo um grande ganho em cima do valor do fermento. Na verdade, ele está perdendo em rendimento, ele está perdendo em qualidade, ele está perdendo em processo, ele está perdendo dinheiro. A verdade é essa. Então, assim, a gente está trazendo aqui, o que a gente está trazendo aqui é um conteúdo para quem quer fazer um produto de qualidade
e agregue valor na sua produção. A gente está trazendo uma forma de padronizar o seu processo, né? Então isso é muito importante todo mundo entender. Só falar. E uma coisa, Wilson, que era muito comum a gente escutar isso, o pessoal falar assim, ah, não, eu preciso de um queijeiro bom, porque é um queijeiro que faz queijo com qualquer tipo de leite, qualquer problema ele sabe resolver, ele muda, né? Cara, o processo hoje não é assim mais. Você não tem que ficar fazendo alterações porque mudou o leite, porque... Não, o leite, ele realmente é um leite a cada dia. Mas o seu processo não tem que mudar por conta disso. Desde que o seu processo seja feito de maneira adequada, não tem que ter esse tipo de alteração. Isso era muito comum a gente escutar esse tipo de coisa. Ah, não, meu queijeiro é bom demais. Meu queijeiro chegou um leite aqui com 20 de acidez e ele fez queijo. Cara, fazer o queijo, eu falei isso lá no início, de qualquer jeito que você fazer, vai sair uma massa lá no final. Se ela vai atender os seus parâmetros de qualidade é uma coisa, se ela vai ter rendimento é outra. Então, assim, não adianta ter esse tipo de comparação, não. Seu queijeiro ele precisa ser o mais padrão possível, para que ele tenha realmente um produto padronizado a oferecer para o mercado. Adri, leite frescal, será que ela deixa o frescal dando uma secada, coisa desse tipo? Não entendi muito bem. Mas o que acontece? De qualquer forma, Adriano, queijo Minas Frescal, a gente normalmente faz o processo do queijo e tenta deixar ele numa câmara o mais fria possível. Né? Após ali a fabricação, ele tem que ir para uma câmara fria rapidamente e uma câmara bem fria. Né? Então não é adequado, porque na verdade o queijo Minas padrão que a gente quer maturar, esse processo de maturação dele deve ocorrer em temperaturas acima de 10 graus. E eu não te recomendo de forma alguma ter um queijo frescal numa câmara acima de 10 graus. Né? Vai te trazer aí dificuldades tremendas com relação à qualidade do queijo frescal. Então não é recomendado, de qualquer forma não é recomendado. Né? Falando, pessoal, eu tive um auxílio do suporte aqui falando que está travando. Para alguém está travando, dá um retorno para a gente aqui. Hélio, eu queria falar agora um pouco sobre a contaminação, os riscos de contaminação do queijo Minas padrão e os prejuízos que isso pode acarretar. Sim. Isso vai de encontro àquilo que a gente falou bem no início, falando sobre a importância da pasteurização para esse tipo de queijo. Né? Quando a gente tem queijos de massa crua ou semi-cozida, a gente costuma ter muito problema se essa pasteurização não for eficiente. Por quê? Porque nesse queijo a gente não tem nenhum outro processo, né, nenhuma outra etapa onde a gente vai ter aplicação de temperaturas ou de algum tipo de situação que vai reduzir ou eliminar qualquer tipo de contaminação. Então a gente precisa realmente ter um processo de pasteurização seguro, utilizado na temperatura e no tempo adequado para que a gente não tenha problema. Só que mesmo assim, a gente tem, depois que o leite está no tanque de fabricação, a gente pode ter problemas com recontaminação. Do leite no tanque até a embalagem do produto. Né? São todas aquelas etapas ali, a gente deve ser bastante atento para que a gente não tenha situações que vão contaminar o nosso queijo. E quando a gente fala contaminação, este tipo de contaminação que a gente está falando aqui é uma contaminação microbiológica, ou seja, são bactérias, fungos, leveduras, vírus, né, tudo aquilo que é micro, né, que a gente não tem condições de observar a olho nu. Mas como que isso acontece? Acontece porque a superfície não foi higienizada adequadamente. Aí as superfícies são várias, né? A gente está falando de superfície de mesa, de forma, de dissorador, do próprio tanque de fabricação,
né? A própria mão do queijeiro, né? A mão dos manipuladores, a mão de quem vai informar o queijo, né? Tudo isso deve estar sob controle, né? É o que a gente sempre fala. Nunca é pouco falarmos de boas práticas de fabricação quando a gente está trabalhando em laticínio, né? Tanto que a legislação obriga que as empresas façam, né, algum tipo de treinamento com seus colaboradores referente a boas práticas de fabricação. Hábitos higiênicos, né, o que deve ser feito, o que pode, o que não pode, higienização pessoal, de mãos, tudo isso a legislação hoje obriga as empresas a fazerem para que a gente tenha realmente menos índice de contaminação no produto, né? E isso é muito importante, porque às vezes o colaborador faz alguma atitude, mas ele nem percebe. É muito comum a gente chegar no processo de fabricação e às vezes o pessoal vai lá e dá uma coçada no olho, ou no nariz, ou na orelha, que eu já vi, e volta a tocar o queijo. Aí você fala assim, mas como? E o cara faz isso? Faz, e se você observar atentamente sua produção, pode estar acontecendo também. Quando a gente observa muito essa situação, significa que está na hora da gente fazer um treinamento de reciclagem de boas práticas de fabricação, né? Para que aqueles manipuladores que estão ali dentro, que são manipuladores de alimentos, eles sejam orientados e instruídos a evitar esse tipo de ocorrência. E se ela acontecer, porque muitas vezes é inevitável, né? Ele tem que ir lá e fazer a higienização das mãos, né? Hoje aí, com essa situação que a gente vive aí de pandemia, né? Tornou mais comum o pessoal entender que é importante lavar as mãos. Mas dentro da indústria de alimentos, isso já era obrigatório há muito tempo e passou a ser tão importante quanto é hoje para quem não trabalha na indústria de alimentos, né? Higienizar as mãos é a gente tentar evitar ao máximo a contaminação dos produtos, que também pode vir do uso de um uniforme sujo, que o pessoal saiu da fábrica, foi almoçou e depois sentou no meio-fio lá num local afastado, foi lá para caldeiro para bater papo lá com o operador de caldeira, sentou num banquinho que ele tem lá e depois voltou para a área de produção. Então são atitudes inadequadas e que podem trazer contaminações microbiológicas para o nosso produto, principalmente esse tipo de queijo, né, igual a gente está falando, massa crua, semi-cozida, que tem uma suscetibilidade maior para contaminação do que um queijo, por exemplo, mussarela, que vai ter, depois daquele processo ali de coagulação, de fermentação, a gente ainda tem um processo de filagem, que ocorre em temperaturas elevadas, e aí a gente reduz ali de novo, se caso o produto tiver sido recontaminado, a gente reduz de novo a contaminação aí nesse tipo de queijo. Então é muito importante as boas práticas de fabricação quando a gente fala de queijos de massa crua e semi-cozida. Para finalizar, eu queria fazer um questionamento do que a gente não falou aqui até agora, que é a questão da prensagem, né? Eu queria que você desse uma explicação breve sobre a prensagem pneumática, a prensagem manual. No caso da prensagem pneumática, qual que é a libragem ideal a ser usada, né? E na prensagem manual também, como deve ser essa prensagem manual. Sim. Normalmente nos queijos que a gente leva na prensa, né, a gente costuma fazer 2 ou 3 prensagens, né, precedidas, quando executado de maneira adequada, de uma pré-prensagem, né, que é uma coisa que eu recomendo muito para vocês fazerem, uma pré-prensagem no queijo Minas Padrão, né? Isso evita uma série de problemas com o queijo relacionados à estética do queijo, né? Principalmente com relação a olhaduras mecânicas. O queijo Minas Padrão é um queijo também de massa fechada, que pode apresentar pequenas e bem irregulares olhaduras mecânicas, né? Mas quanto mais fechado, melhor para o queijo. E para que a gente tenha isso, né, essa menor incidência de olhaduras mecânicas, a pré-prensagem executa um papel importantíssimo para isso. Ali na pré-prensagem a gente já evita que tenha essa formação de olhadura mecânica. É claro que
uma pré-prensagem bem executada, a gente costuma informar o queijo sem ter necessidade de ficar juntando parte de massa daqui, parte de massa de lá, que normalmente traz muito prejuízo, né? Então, a gente costuma fazer ali um colchão de massa que simplesmente corta, coloca na forma e não tem que ficar fazendo emenda, né? Quanto mais emenda você fizer, maior a sua chance de ter problemas com olhadura mecânica. E assim como a gente falou ontem sobre o queijo prato, a, a prensagem ela deve ser executada de maneira ordenada para que a gente tenha um rodízio das formas também. Isso eu não canso de falar, porque isso faz muita diferença. A gente chega em locais que a gente tem lá queijos numa altura, queijo na outra, queijo... Tem padrão nenhum. Sem padrão nenhum. Isso é muito determinado pela prensagem, que foi mal executado. Então, o que acontece? Vou fazer o uso de prensa manual. Tem problema? Não. Dá para fazer o uso de prensa manual e ter um excelente queijo sem problema nenhum, né? Normalmente, prensas manuais, a gente tem pesos ali, né? Que vão ser ali o peso total ali do queijo ali, até 10 vezes o peso do queijo. Isso faz com que a gente tenha um resultado bem satisfatório. E na prensa pneumática, a gente tem que ter o sistema pneumático bem ajustado, né? Eu já vi muito a gente chegar e falar com o pessoal, nossa, pode colocar aí 30 libras na prensa. Aí quando a gente vai olhar, né, o manômetro está marcando 30 libras. Mas a prensa verdadeiramente não tem 30 libras, tanto que você consegue até levantar o pistão, né? Então, assim, é porque está desregulado, né? Isso é um detalhe importante. Os manômetros, né, o sistema de pneumático tem que ser ajustado para que você não erre, né? Então, esses queijos, o queijo Minas Padrão, normalmente a gente informa com o dessorador, que facilita a expulsão ali do soro durante a prensagem, e a gente utiliza uma primeira prensagem de aproximadamente 30 minutos, 30, 40 minutos, 30, 35 libras. A gente retira, vira os queijos, coloca mais uma vez na prensa por mais 40 a 60 minutos, a 35 litros. E uma terceira prensagem, quando o pessoal quer um queijo bem formado, né, com as quinas vivas mesmo, né, aquele queijo bonito. Aí coloca uma terceira vez, já sem o dessorador, e encaminha esse queijo para a salga, né? Esse queijo é interessante ser feito salga em salmoura. A gente não recomenda a salga da massa, no caso do Minas Padrão. Não é uma atitude adequada, né, porque a gente precisa de um queijo com características um pouco diferentes. Mas queijos ali com tamanhos variando ali de 800 gramas a 1 quilo, ficam em média 8 horas na salmoura a 20% de sal e ficam maravilhosos ali o teor de sal. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma live. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar falando mais uma live às 18h21, falando sobre queijo mussarela. Então, amanhã é dia do queijo mais fabricado no Brasil, que é a mussarela, tão cheia de particularidades e detalhes. Mais uma vez, nos dias 10, 11 e 12, a gente está com o workshop de queijos tradicionais lucrativos. O link para a inscrição desse evento, que é online, ao vivo e gratuito, está na bio do nosso Instagram. Se tiver alguma dificuldade, como a Adriana passou para a gente aí, entre em contato com a gente através do direct, manda para a gente e a gente vai ter o maior prazer em ajudar a inscrever. Então, quem não se inscrever não vai conseguir participar desse evento. Então, se inscrevam. E é muito interessante participar, tá? O Éder vai interagir com o pessoal ao vivo e vai tirar bastante dúvida e vai trazer muito mais do que está entregando aqui. Beleza, pessoal? Éder, mais uma vez, muito obrigado. Sim. E a live aqui, ela sempre fica gravada, tá? A Adriana está falando aí que, né?
que não ficou, mas estava gravada, viu, Adriano? A gente tem sempre esse cuidado de deixar essas lives que a gente está fazendo aí gravada, porque realmente é uma situação que nem todo mundo pode assistir a todo momento, então a gente costuma deixar gravado. Só não vai ficar gravado o workshop. Né? O workshop tem que escrever para poder ter acesso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Suede, muito obrigado e até amanhã. Obrigado, pessoal. Obrigado para vocês. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.